Magno Malta. Senhor presidente, só uma pergunta. O senhor está encerrando a ordem do dia, mas encerrou, mas nós vamos ter o tempo para poder usar a tribuna, né? Porque eu estou muito preocupado com o museu que foi queimado, porque a Lei Áurea estava lá dentro e queimou. Eu e Paim e Romário estamos desprevenidos agora. Eu também. Eu também. Mas, o senador Magno Malta, só para dizer a Vossa Excelência que eu faço parte dessa mesma equipe, mas a Lei Áurea está preservada porque ela está no arquivo do Senado. É lamentável o que aconteceu, senhores senadores, esse assunto é muito sério, do que aconteceu no museu no Rio de Janeiro. Mas o Museu do Senado, graças a Deus, está preservado, inclusive a nossa Lei Áurea, né, que é original. E eu sou do estado que primeiro... E, presidente, eu fico feliz. Eu sou de um estado que primeiro libertou, né, os escravos negros do Brasil. Por isso a cidade de Redenção e por isso que nós temos o Palácio da Abolição, porque um negro disse lá que homens não desceriam mais naquele porto do Mucuripe. Então, quem começou a libertação dos escravos e dos escravos negros no Brasil foi o meu querido estado do Ceará. Portanto, eu rendo todas as homenagens, mas fique tranquilo que ela está aqui, a Lei Áurea está aqui no seu original, no Museu do Senado Federal. E mais, o Museu do Senado Federal, liberará recursos para ajudar na reconstrução do museu que, lamentavelmente, aconteceu esse incidente terrível para a tristeza de todos nós brasileiros e para a humanidade. Senador sobre esse assunto, senhor presidente. Senador Randolfo está com a palavra depois. Eu fico feliz e mais tranquilo como historiador, porque sei que sobre a condução de Vossa Excelência, e aqui no Museu do Senado, que eu visitei, fiz questão de visitá-lo, não tem as inúmeras negligências que os governos cometeram com o nosso Museu Nacional. Isso é uma tranquilidade para a memória nacional e eu recomendo a todos que visitarem o Congresso Nacional, visite o Museu do Senado, que é um dos patrimônios da vida cultural, da vida institucional brasileira. Obrigado, senador Randolfo. Senador Magno Malta. Porque Vossa Excelência trouxe um alento a mim, o senador Paim e a Romário, que a gente estava muito inquieto, e muito obrigado porque os brancos do Ceará tomaram a iniciativa de participar da condução para a libertação dos escravos do Brasil. E nós que somos negros, filhos de negros, eu, quando falei brincando, mas Vossa Excelência, quando diz que o Senado vai ajudar a reconstrução do museu, é preciso saber que o museu estava sendo administrado e cuidado por todos os filiados do PSOL. Todos. Não vou aumentar então, não estou discutindo, estou só falando. É cuidado com o dinheiro que vai mandar para lá para saber quem vai administrar, quem vai cuidar, quem vai gestar, porque aquilo lá foi má gestão e negligência até. E eu quero falar sobre esse assunto. Mas com relação à Lei Áurea, se tem outra cópia aí, para nós está bom. Não temos cópia. O Museu do Senado tem a original, o autógrafo original, inclusive com a canetinha lá do lado. Senhor presidente, também quero fazer 2 registros hoje aqui muito importantes. Revelar a minha tristeza, a minha consternação com o incêndio, com as chamas que lamberam o Museu Nacional. Mas triste, senhor presidente, saber que nossos 100 anos de história estavam ali, quer dizer, 100 anos de história, muito mais que isso, né? 100 anos de história, e mais 100 anos de história, e mais 100 anos de história. Uma história da nação brasileira, que certamente os nossos filhos ouvirão dos resquícios, ou que um dia existiu. Mas o que mais me entristece é de ver a cara de pau desse pessoal de esquerda. Vossa Excelência é o patinho feio do PT, não me refiro a Vossa Excelência. Vossa Excelência é um ícone reverenciado por aqueles que lutam por melhores dias no país, por aposentados, e o Brasil sabe quem é Paulo Paim. Quem é Paulo Paim? Mas me refiro a esses esquerdopatas cara de pau, que falam dos governos vigentes como se governo eles nunca tivessem sido, e começam a tuitar e fazer discursos sobre o museu, que o museu foi destruído por irresponsabilidade desse e daquele. Não, o museu foi destruído por irresponsabilidade dele, sim. É tanto que, por exemplo, para o Querem Museu,
para erotizar crianças com a Lei Rouanet no Museu de Porto Alegre, tem 800 mil reais da Lei Rouanet. O Museu Nacional, 520 mil, recebeu 300 mil, e pasme Vossa Excelência, com diversos laudos, necessários laudos apontando a necessidade, senador Zé Medeiros, de manutenção. Mas pasme o Brasil, que esses esquerdopatas, e eu gostaria até de ser aparteado, gostaria que algum deles viessem ao plenário, do PSOL, principalmente, do PC, do B, gostaria muito de ser aparteado pela senadora Vanessa Graziotin, porque a universidade, o FRG do Rio de Janeiro, é quem, FJ, é que é a gestora do museu, é a responsável por isso. E está aí para todo mundo, todos eles são filiados do PSOL e do PC, do B. Até porque eles acham que são donos e que museu, eles acham que cultura no Brasil é propriedade privada deles. Mas mudou muito, porque a cultura no Brasil hoje é erotização de criança, é levar a imagem da Virgem Maria em cima do pênis, depois ralar, jogar em cima do pênis e ser aplaudido e defendido por esses parlamentares de esquerda e pelo movimento feito pelo grande artista Caetano Veloso, para quem acha dessa forma, por as emissoras de televisão, num país que é um país absolutamente cristão. Eu dizia a Vossa Excelência que a mim preocupa, porque um acervo foi queimado. E até eu chegar nessa casa, eu disse, eu tenho uma preocupação minha, de Paim e de Romário, que somos os 3 negros dessa casa. Tem muita gente aqui que pode dizer, não, mas minha bisavó era negra, mas nós somos mesmo. Nós somos advindos da senzala, nós 3. E eu até disse, olha, queimou o museu, se queimou a nossa carta de euforia, se aquilo que a princesa Isabel escreveu para nos dar liberdade foi embora, certamente nós vamos estar com os dias difíceis, senador Paim. A Lei Áurea. Mas, segundo o senador Eunício, o original está aqui, então nós estamos a salvo novamente, né? Então, para chamar a atenção do Brasil, que essa hipocrisia desse monte de cara de pau, cara de pau, precisa andar com óleo de peroba na bolsa ou no bolso, caras de pau, e se comportam como se fosse o suprassumo da humanidade, a honra do Brasil, a dignidade do Brasil, os melhores versadores de dinheiro público do Brasil, estão aí atolados em lava-jato até o pescoço, com o canalha do assaltante Mor, comandante dessa quadrilha que destruiu a nação brasileira, preso em Curitiba, e agora com o senhor Haddad desafiando a justiça. Eu já estou pensando até que foi combinado isso com eles mesmo. Sabe por quê? Eu quero encerrar falando do voto do senhor Fachin. Ministro Fachin! Mamãe me acorde, ministro Fachin. Rapaz, parece que o cara é um marginal do direito. O cara se comporta como um meliante do judiciário. O voto do cara para soltar Lula e deixar Lula disputar a eleição, senadora Rose, em obediência a um puxadinho da ONU, puxadinho eu estou elogiando, uma quitanda, recheada de 20 comunistas do mundo, comandado por Michelle Bachelet. 18 não votaram, 2, dando uma ordem ao Brasil para deixar o Lula cumprir a ordem deles, ser candidato, porque Lula, ele é como se diz, ele é um sujeito que recebeu do Brasil, porque fez o Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, ele se tornou inimputável. Ele foi encaixado aí no Estatuto da Criança, foi encaixado no Estatuto do Índio, ele é inimputável. Com esses 2 feitos, ele ganhou o direito de roubar e não ser punido, o direito de assaltar e não ser cobrado. Ele é uma figura ímpar na história do Brasil. E aí Michelle Bachelet assina a aberração. Senhor doutor advogado. E aí ele diz, olha, o ordenamento jurídico do Brasil é horrível, né, senador Paim? Mas é o ordenamento jurídico do Brasil, não é isso? É aquele ordenamento jurídico que diz que você quebrar um ovo de tartaruga, você pega, vai preso, é crime sem fiança, toma 5 anos pelo meio do oi. 5 anos!
mas pode abortar uma criança, assassinar no ventre, que está tudo certo. Tartaruga não pode morrer, mas criança pode. E aí ele diz, não, a lei do Brasil, ele foi condenado em segunda instância, então não pode ser, está condenado, tem que manter preso. A lei não pode, mas o Tratado de San José da Costa Rica, né? Eles evocam esse tratado quando é para o interesse deles, porque esse mesmo tratado que eles evocam diz, não reconhece o aborto, que aborto é crime. Aborto é crime, o mesmo tratado. Esse tratado que o senhor ministro o Barroso recorreu para poder tratar e dar o seu voto nos transgêneros, recorreu. Quando chega na questão do aborto, eles esquecem que está lá no mesmo tratado. E aí, o ministro Fachin, do alto da sua inteligência, do seu conteúdo jurídico petista, porque o conteúdo jurídico diz o seguinte, nós não temos que obedecer nada, a ONU não manda nada aqui, o dedo da ONU não manda aqui, e o capitão vai virar presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, o Brasil deixará de participar dessa bandalheira. Está escrito já, está falado. Aí ele diz, mas mesmo assim tem que obedecer, tem que soltar o Lula, eu acho. Quer dizer, o que é que o ministro de Tribunal Superior está dizendo, senador Zé Medeiros? O nosso ordenamento já não presta, mas nós vamos atender um puxadinho da ONU para dar um nó que ninguém jamais desatará no ordenamento jurídico da nação brasileira. Quer dizer que uma ordem de Michelle Bachelet vai desarrumar um ordenamento jurídico que já é desarrumado. Ministro Fachin, eu não sei se eu peço a Deus para ter misericórdia de você ou misericórdia de nós.